Oi gente, esse é mais um vídeo sobre pessoas que trabalham com cinema aqui no canal e hoje eu vou conversar com a Suzana Ribeiro. A Suzana é atriz. Queria que você contasse um pouco para as pessoas como que você começou a trabalhar como atriz no cinema. Falo com você aqui, né? Você pode olhar para a câmera ou para mim? Tá bom. Oi, gente. Vou contar pra vocês um pouco da minha história. Eu comecei a trabalhar principalmente no teatro muito cedo, com 15, 16 anos eu já era uma atriz profissional no teatro. E quando eu tinha uns 18 anos, eu estava fazendo um espetáculo e o diretor Murilo Salles estava fazendo o primeiro longa dele, se eu não me engano, que é o Faca de Dois Gumes. E me convidou, me assistiu no teatro e me convidou para fazer uma participação pequena, mas foi a primeira vez que eu entrei num set de filmagem, então acho que foi o teatro que me levou para o cinema, de alguma maneira. Depois disso eu tive uma experiência mais forte com o Cacá Diegues. Eu fiz um teste, já com 23 anos, talvez 22, para o longa do Cacá chamado Veja Essa Canção, e eu fiz um teste e passei para o personagem. Aí foi bacana porque foi também uma conquista, assim, do personagem, do papel, do trabalho. Mas eu me sentia muito perdida ainda, não tinha tido nada, nenhuma formação em cinema. Eu não me formei em teatro tão pouco, mas em teatro eu já trabalhava há muito tempo, eu fiz muito espetáculo, eu cheguei a produzir, eu dirigi, então eu estive em várias funções diferentes dentro do mundo do teatro, mas no cinema não. E toda a técnica do cinema, toda a mecânica do cinema eu também não dominava. Então eu fazia muito intuitivamente. O Cacá é um diretor renomado e eu senti que aquele era um ambiente novo, mas absolutamente interessante, era uma oportunidade para mim. Mas eu tive que me virar um pouco assim com a minha intuição. Ninguém parou muito para me situar dentro do cinema. E aí eu percebi que funcionava muito diferente do teatro, né? Que era preciso ter outros recursos e uma nova técnica mesmo, um outro veículo. Passaram-se também alguns anos, talvez 2 anos, e eu tive mais uma vez uma oportunidade de fazer o filme do Guerra, que era O Estorvo. E aí sim, aí eu tive uma experiência de filmagem maior, de 2 semanas, dentro de um estúdio, ensaiando, experimentando, improvisando, entendendo um pouco mais de movimento de câmera. Era um personagem maior também, era a Magrinha, que era uma personagem muito doida. O Estorvo é um filme muito expressionista, assim, é um trabalho quase teatral no cinema, o que me deixou também bastante à vontade, porque eu tinha muita relação com isso já, né? E o Estorvo foi o que me situou mais na linguagem do cinema. O Rui e a Janaína, que é a filha dele, na época fazia assistência, foi quem me... A Jana, principalmente, foi quem me dirigiu no filme, assim, na questão com o ator, né, de como tratar o personagem e tal. E com o Rui e com os outros atores eu aprendi a me colocar mais no espaço, a me relacionar melhor com a câmera, mas ainda também muito intuitivamente. Você quer perguntar alguma coisa? Não, é só porque eu lembro que você contou que foi quando você estava fazendo Estorvo que você estava fazendo outras coisas também ao mesmo tempo, que não foi? Que você fazia teatro e televisão ao mesmo tempo. Foi uma época maluca. Que é muito corrido, né? É muito porque corrido. Porque 7 já, pelo menos do que eu tô vendo, já é muito corrido. Imagina um filme maior ainda. Eram noturnas. A gente fez 2 semanas de noturnas, ou seja, a gente filmava de 8 da noite às 8 da manhã, ou de 6 da tarde às 6 da manhã. A gente virava à noite. Na mesma época eu estava fazendo uma peça de quarta a domingo, às 7 da tarde. Eu acho que eu saía do Banco do Brasil, que era lá no centro, pegava um carro, ia para o Alto da Boa Vista filmar, saía de lá às 6 da manhã e às vezes tinha gravação no Projac, de novela que eu estava fazendo. Eu quase morri. Foi a época mais doida da minha vida. Teve um dia que eu não acordei, me ligaram da televisão. Onde você está? Eu estou dormindo, pelo amor de Deus. Mas era impossível dizer não, era tudo bom de fazer, enfim. Foi muito rico também, né? E o filme foi para Cannes, eu fui para Cannes, eu conheci o festival, eu participei, eu vi lá a projeção do filme. Foi lindo, assim, foi uma experiência incrível. Mas
ainda muito na intuição também. E como que é assistir ao filme depois, assim? O Rico tava me contando que pra ele é bem diferente o que ele faz no teatro e o que ele faz no cinema, e quando ele vê depois ele não gosta muito de ver o filme. Como que é a sua relação com o filme pronto? Com teatro eu não me vejo, né? Então eu não tô me preocupando com isso. O vídeo, depois quando você filma teatro, você vê o vídeo, geralmente é terrível, porque não é uma linguagem audiovisual, então fica parecendo over, fica muito gritado, as imagens, as luzes não são feitas para vídeo, então geralmente é muito ruim. Filmar teatro é muito difícil. Eu odeio. Quando eu vejo, eu falo, eu tava fazendo isso, que vergonha, ninguém me falou. Televisão, você vai se acostumando, porque você assiste, você tem um certo controle, porque todo dia você pode ir lá ajustar alguma coisa, novela, né? Você tem um ritmo. Cinema é diferente, porque você filma e você vai ver geralmente um ano depois, né? Pelo menos. Então você não tem muito o que fazer mais. Mas engraçado, a minha experiência, eu acho que lá com o Cacá e com o Murilo, eu fiquei mais assustada de me ver numa telona. Eu era muito inexperiente, foi difícil, não me gostei, assim. Outros amigos faziam um filme do Cacá e eu falava, tá todo mundo melhor do que eu, sabe? Eu tinha um pouco essa sensação de que eu era muito caloura. No Estovo eu já tinha uma sensação boa, eu me lembro de assistir lá em Cannes, ficar bem feliz, ficar bem orgulhosa do filme em geral, da gente estar participando da mostra oficial. E a personagem era engraçada, eu gostei, foi uma experiência boa, assim, não foi traumático, não. Ótimo. Eu fiz um outro filme depois desse, que é o Romance de Geração, em cima de um texto do Sérgio Santana. O primeiro longa do Davi França Mendes, que é um cara também de cinema, roteirista e diretor, e que também foi uma experiência ótima. E quando eu assisti, eu gostei muito. Eu ficava quase que o tempo todo em cenas. E foi muito bom, eu me senti bem comigo mesma e o cinema reagiu bem, também tem isso. Quando o cinema reage bem, era um festival, as pessoas riram, as pessoas gostaram, aplaudiram, acharam divertido, vieram falar comigo depois, então eu fiquei com uma sensação muito boa, né? Fiz um outro agora, que é o Mulheres no Poder, Gustavo Scioli, que eu não sei o que vai ser. Esse eu não tenho a menor ideia se eu vou sair correndo da sala de projeção ou se eu vou ficar para receber os cumprimentos. Mas esse aqui que a gente está fazendo, que está sendo para mim um grande exercício, porque isso eu nunca tinha feito, e isso era um sonho que eu tinha, de ficar imersa em cinema mais de 15 dias e fazendo só isso, pensando nisso, vivendo na cidade onde eu estou filmando, de preferência fora do meu habitat, fora da minha realidade cotidiana, para eu poder viajar nessa experiência. É interessante mesmo, porque você costuma ir no set mesmo quando você não grava, né? Às vezes você dá uma passada lá e fica assistindo as coisas, assim, a movimentação. Eu tô aqui pra isso, só tem isso pra fazer, é maravilhoso. Eu adoro. Um dia sem filmar, eu chego lá, dou uma olhadinha, vejo o que tá acontecendo, assim, pra não perder o ritmo, pra estar junto com a equipe, pra estar cansada junto com todo mundo cansado. Porque tem isso o cinema, eu tô vendo como é forte essa coisa do dia a dia, né? De você ir fazendo as relações e vivendo essas relações, e isso vai imprimindo, né? E na medida que você vai correndo com o filme, você vai entendendo o personagem a partir das relações. Isso eu faço em tudo, eu faço com teatro, faço com televisão, onde quer que eu vá, eu gosto de saber de mim pela relação com o outro. Isso é um trabalho que eu faço, assim, como atriz, é como eu trabalho. Mas em cinema isso é muito forte. Você comentou que no teatro você teve outras funções como diretor e produção. No cinema você já chegou a ter outras funções? Você já se aventurou? Estou me aventurando a escrever. Ai, que legal. Estou escrevendo um curta, fiz um tratamento, já alguns tratamentos na verdade. Fiz uma primeira leitura, tive coragem de fazer uma primeira leitura 2 meses atrás, convidei alguns atores bacanas que leram o meu roteiro, gostaram, me deram muito retorno, e aí eu estou reescrevendo e queria ter essa experiência de ver filmado uma coisa que eu escrevi. Nem tenho vontade de dirigir, acho que eu gostaria de ficar junto da direção para entender mais de direção, para ter uma relação com os atores no set, mas a brincadeira agora é ver, passar para a imagem que estava escrito ali no papel, assim, e continuar como atriz. Eu não tenho muita vontade de dirigir cinema, estou vendo que uma loucura, que é uma insanidade. Por enquanto não, talvez mais tarde agora que eu estou entendendo um pouco o
que é dirigir cinema, né? Ah, tá sendo muito bacana, assim, tá tendo paciência de me responder perguntas básicas, que eu nunca tive oportunidade de perguntar e de saber. Acho que eu careço um pouco dessa formação, né? Já tenho um tempo de carreira e não tive essa lição, faltei essa aula, sabe? Mas é muito bom, assim, pensar que há essa troca entre as pessoas no set, né? Porque, sei lá, pensar que você é uma atriz com uma carreira e tal, e você continua aprendendo coisas novas, né, no set. Total. Assim. Não, quando eu falo que eu sou estagiária, é verdade. Eu falo pra Moana que eu sou estagiária. Eu tô no time dos que estão chegando, Bonde assim. dos estagiários. É, total. Poxa, eu me sinto assim, eu adoro também não saber. Eu acho que tem uma vantagem você não saber determinadas coisas. Porque depois que você domina, é maravilhoso, mas aí você já tem um outro olhar. Esse momento de descobrir junto com fazer é mágico, você acerta no que não vê também. Trabalha mais na intuição também, que é sempre bom no cinema, né? Você consegue assistir muitos filmes? Você assiste muitos filmes? Eu adoro cinema, adoro. Não assisto mais porque é uma vida maluca, atribulada de trabalho. Às vezes quando eu estou em cartaz é difícil também. Mas quando eu estou fazendo teatro, geralmente eu prefiro ir ao cinema do que ao teatro. Não pode ver ninguém, mas é verdade. Acho que eu descanso mais indo ao cinema do que... Como espectadora no cinema eu consigo me desligar. Entendi. Com o teatro eu não consigo, eu fico olhando com cabeça de direção, de atriz. No cinema eu ainda olho com aquele olhar de quem está comendo uma pipoca e viajando, volta e meia, o que eu preciso é entrar numa sala de cinema, às vezes estou sozinha, feliz da vida, ver um filme, adoro. Ai, também gosto de assistir sozinha. Né? É bom. Meu marido ama cinema também, vou muito com ele. E você consegue pensar num top 3 dos seus filmes preferidos, assim? Uau! Ou dos seus diretores? Cara, outro dia eu estava falando de um filme que eu vi recentemente do Paulo Sorrentino, né? A Grande Beleza, que tem um movimento de câmera tão bonito, câmera lindo, assim, você viaja, eu viajei tanto com aquele filme, Paulo Sorrentino. O Michel Bellocchio também é um diretor que eu amo, que fez um filme que eu não vou lembrar agora. Eu sou louca pelo Bergman, Fanny Alexander, por exemplo, né? Que eu nunca mais vou esquecer daquele filme, assim. Amo o Woody Allen, adoro esse humor dele, nova-iorquino, morei em Nova York, né? Então tem um amor por esse cinema independente nova-iorquino. Ele é um papa, assim. Ai, tem tanta gente maravilhosa que está trabalhando a atuação num lugar que eu acho que é mais perto do ator, sabe? Isso me interessa no cinema. Porque, claro, tem filmes lindos, né? De grandes imagens e tal, mas como atriz eu presto muita atenção também nos filmes que são interessados, né? Na atuação, no diálogo, na troca ali entre os personagens, né? A câmera está prestando atenção nisso, está olhando para isso. Quando essas duas coisas se juntam, você tem uma plasticidade maravilhosa com isso, você tem um grande cinema. O que você diria para as pessoas que estão querendo trabalhar com cinema, que estão começando, que estão fazendo faculdade de cinema, como o bonde dos estagiários? Achem um bonde para você, que é a melhor coisa do mundo é você poder, né, colocar em prática a teoria. Mas esse trabalho, esse estudo, ele é fundamental, me fez falta, e você vê, eu estou tendo que aprender fazendo. Eu gostaria de ter podido aprender isso um pouquinho mais na teoria também, não ter que ser tão jogada aos leões. Então acho o máximo ter a oportunidade de estar estudando cinema, assistir filme, decupar e pensar como aquilo foi montado, desconstruir para construir de novo, pensar como você faria aquele material, participar de preferência de todas as etapas, experimentar isso entre vocês, passar por todas as funções, porque eu acho que quando você se coloca na outra função, você entende tudo de novo, do ponto de vista onde você vai trabalhar depois. Você tem que ver o que os outros estão fazendo, você tem que ler, sobre, mas principalmente assistir mesmo, com esse olho de quem vai fazer. Mas estudar, levar a sério, porque eu acho que é uma arte sofisticadíssima e para fazer bem feito tem que ser bom.
né? Para fazer mais ou menos. Acho que é legal se dedicar mesmo, porque é muito difícil, né? Muito árduo. É. É uma trabalheira. Não vale a pena fazer muito bem, né? É isso. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Agradecer a oportunidade de estar falando aqui para vocês, da Nossa, obrigada. inspiração, sorte para nós, os estagiários. É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, deixem comentários pra gente e assistam os outros vídeos, as outras entrevistas. E a gente se